Resenha. Chegamos! Está começando o Reis da Resenha aqui pela TV Jovem Pan News, em todas as plataformas. Toda semana um convidado especial. E o nosso tema hoje, até falando aqui de categorias de base, não se discute. O Palmeiras tem a melhor categoria de base do Brasil. Hendrick, Estevão, Vitor Reis, Luiz Guilherme, Naves, Luigi. A gente recuando um pouco no tempo, Fábio Piperno. Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Veron. Posso estar esquecendo porque são vários nomes, mas não se discute que o Palmeiras tem a melhor categoria de base do Brasil. Fábio Piperno. Tudo bem, Pedrinho? Claro, o Palmeiras vem dando show aí entre os garotos. Recentemente aí a gente viu, então, a consolidação da geração do bilhão, né? E a gente sabe que vem uma outra safra aí bastante promissora. O Palmeiras acaba de ganhar o Brasileiro Sub-20. Aliás, fez uma excelente final lá contra o Cruzeiro, vencendo por 3-0, até naquele dia com bastante facilidade, depois do empate no jogo duro e na partida de ida. Mas é sempre bom a gente ouvir um dos responsáveis aí por todo esse sucesso. Lucas Andrade é o rei da resenha dessa semana aqui na Jovem Pan, o técnico do Sub-20 do Palmeiras. Começou a trajetória dele lá no Verdão em 2016, então trabalhou com vários desses talentos, essas joias aqui do nosso futebol. Lucas, parabéns pelo trabalho, bem-vindo aqui ao Reis da Resenha da Jovem Pan. E o Palmeiras que acabou de conquistar esse torneio importante, o Campeonato Brasileiro Sub-20, o primeiro tricampeão brasileiro Sub-20, o Palmeiras. Então, te parabenizar pelo trabalho e muito obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço, Pedro, Fábio, obrigado pela oportunidade aí de falar sobre a base, né, no geral, e sobre o Palmeiras, que vive um momento muito especial. E a gente espera contribuir aí, tirar dúvidas, contar curiosidades que a gente tem no dia a dia para que a gente possa fazer uma boa troca. As categorias de base e aquele velho dilema, não é, Lucas? É treinar para formar ou treinar para ganhar? Qual que é a filosofia de vocês aí no Palmeiras? E esse ano de 2024, porque o Palmeiras, atual bicampeão da Copinha, entra na Copa São Paulo de Futebol Júnior, cai para o Aster, que é um time que não tem o mesmo investimento do Palmeiras. E, de maneira mais recente, vocês conseguem esse título importante do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, queria te ouvir sobre essa filosofia de trabalho, o resultado na base, que tem o seu valor, mas formar atletas, revelar talentos, eu acho que é o principal, né, mérito das categorias de base, aquilo que o torcedor fala bastante. O importante é revelar, não ganhar. Queria saber a sua opinião. Eu acho que a gente pode falar que é um formar para ganhar, né? Porque o jogador que vai ser formado para jogar na nossa equipe principal, ele precisa ser formado para vencer, ele precisa ter algumas valências que são naturais de um jogador hoje que vai para a equipe principal do Palmeiras ou que saia da nossa categoria de formação. Então, como você falou, a gente teve um episódio na Copa São Paulo que não foi satisfatório do ponto de vista de resultado, mas a gente viu no longo prazo aí jogadores daquele time conseguindo atingir alto desempenho, hoje serem protagonistas na equipe principal, caso do Vitor Reis, caso do Estevão. E também o entendimento de que no longo prazo ali esses jogadores voltariam a vencer a nível nacional, uma competição que até é mais consistente, né, do que a Copa São Paulo. A Copa São Paulo é um torneio de muitos mata-matas, né, apesar da visibilidade com a imprensa, é um torneio que tem uma imprevisibilidade natural do formato. Agora, no Campeonato Brasileiro, um campeonato de regularidade, com 24 rodadas, a gente conseguiu fazer uma boa performance, os meninos conseguiram aí fechar numa ótima final, como foi falado, e vencerem mais uma vez o Campeonato Brasileiro e serem opções para o Abel aí no futuro. Fábio Piperno que acompanhou essa final, os 3-0, né, contra o Cruzeiro. Eu na verdade, Lucas e Pedrinho, eu vi vários jogos, né? E assim, primeiro que o Palmeiras, a base do Palmeiras, de certa forma, né, Lucas, ela acaba virando um selo de qualidade, né, que desperta a atenção hoje de vários clubes importantes mundo afora. E eu não vou te apertar aqui, mas o fato é que a gente sabe que outros meninos já têm proposta, inclusive, para sair
o quanto antes. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Sobre um jogador que me chamou a atenção, ele não é dos mais badalados dessa safra que está contigo, mas ele joga numa posição muito carente no futebol brasileiro hoje. É o lateral direito Gilberto, jogador que me chamou a atenção, porque, inclusive, Lucas, eu vejo nele alguém que me lembra, pela forma de bater na bola, de cruzar aquele cruzamento em arco e tal, alguém para fazer algo parecido com o que fazia o grande Arce 20 e poucos anos atrás. Queria que você me falasse um pouco sobre esse jogador. Então, a gente entende que essa grife, né, esse carimbo, esse selo Palmeiras, ele se consolidou nos últimos anos, e é verdade, os jogadores hoje, eles saem daqui com uma força de mercado muito grande. Acho que a gente viu isso em outras equipes formadoras há algum tempo atrás, e hoje o Palmeiras assumiu esse lugar. E a pergunta sobre o Gilberto, Fábio, é um jogador de muito talento, uma técnica para bater na bola, assim, talvez única, né, tanto em bola parada quanto com a bola rolando, como você citou aí, uma grande comparação com um cara que fez muita coisa boa pelo nosso clube. Então, ele é um jogador de muito talento, numa posição carente, mas que a gente entende que está em processo final da formação aí, está evoluindo numa crescente muito positiva, e a gente espera que ele consiga alçar aí novos voos durante os próximos campeonatos e ser visto também. O nosso profissional monitora de perto aí todos esses jogadores, mas você tem razão, é um grande talento, um jogador que tem uma batida na bola extremamente competente, e foi um grande destaque, em especial no primeiro jogo da final. E a gente fica muito feliz porque é um garoto trabalhador, está há muito tempo no clube, chegou aqui com 12 anos e desde lá venceu muito aqui. É um jogador que tem praticamente todos os títulos da formação e hoje é um protagonista na nossa equipe. Ô Lucas, hoje, se você pudesse utilizar os jogadores do Sub-20, você teria Vitor Reis e Estevão, né? Eu acho que isso vai continuar acontecendo naturalmente, o mercado mudou, os atletas cada vez mais jovens aí furam a fila, digamos, já sobem para o profissional, são vendidos também com muita rapidez, eu diria. Mas como é esse desafio, né? Porque no Palmeiras você tem essas joias, Vitor Reis, Estevão, só que ao mesmo tempo você não consegue utilizar essas joias porque elas estão no profissional. Então como que você encara esse desafio aí que o técnico do Sub-20 tem? Eu percebo que no Palmeiras a categoria mais forte é o Sub-17 e muitos do Sub-17 já pulam direto para o profissional. E aí você, como técnico do Sub-20, acaba sofrendo um pouquinho nesse sentido, nesse aspecto, não é, Lucas? Sem dúvida, a gente entende a precocidade do futebol brasileiro. Realmente a gente teve gerações agora no Sub-17 nos últimos anos que fizeram esse salto, pularam categorias. Isso é uma coisa que já aconteceu no Brasil com inúmeros talentos aí, craques do nosso futebol, e o Palmeiras não é diferente nesse momento. O caso do Estevão, o caso do Hendrick, do Luiz Guilherme e agora o Vitor também. Então a gente entende que a tarefa do treinador Sub-20 é uma tarefa muito complexa, porque ela tem que respeitar o tempo dos que têm talento e ainda não conseguiram fazer a transição, né? Então eu procuro, de alguma maneira, construir com eles objetivos, construir com eles metas de curto, médio e longo prazo aí, porque a comparação ela é muito cruel, né? E no nosso meio ela é natural, e eu procuro construir com eles uma maneira deles enxergarem que o passo dele é diferente do companheiro, mas não necessariamente não é um passo tão grande. Ele simplesmente precisa se desenvolver, ter um pouco mais de tempo. A gente já teve jogadores que jogaram até o final do Sub-20 para conseguir fazer a transição, o caso do John, por exemplo, o caso do Garcia, do Vanderlan. Então, assim, a gente tem que fazer essa gestão. O Abel brinca, né? Quando tem alguma baixa ou alguma venda de jogadores, sempre brinca e fala, mais uma vez, vou te ferrar. E faz parte, é o meu trabalho aí, junto a toda a comissão técnica e ao João, fazer o melhor com o que a gente tiver disponível e continuar formando. Não, porque eu fico imaginando, Piperno, na cabeça dos jogadores, principalmente do Sub-20, porque sai um Estevão, que está no Sub-17, vai para o profissional, sai um Vitor Reis, está no 17, vai para o profissional. O cara que está ali no Sub-20, poxa, eu achei que eu seria o próximo, achei que ia ser a minha oportunidade e acaba passando a vez para um atleta mais talentoso e ao mesmo tempo também mais jovem, Piperno. Mas você vê, né, Pedrinho e Lucas, o Hendrick, quando tinha 15 anos... Havia aí muita gente reclamando a inscrição dele, por exemplo, para jogar o Mundial Interclubes, né? Quando o Abel falou, tem que ir para a Disney primeiro, né? Quer dizer, tudo bem queimar algumas etapas, mas não todas, né? Agora, ô Lucas, eu li, acho que foi ontem, anteontem, né? Que o Palmeiras
está negociando a contratação também agora de um menino lá do Náutico, né? Então eu queria saber também como é que está esse trabalho de garimpagem aí Brasil afora. Esse talvez seja o grande ponto de virada da nossa base, né? O João Paulo Sampaio, que é nosso coordenador, diretor da base aqui, ele desde sempre aumentou a preocupação com a captação. Nós temos profissionais competentíssimos espalhados por todo o Brasil aí para enxergar jogadores jovens surgindo. A gente tem uma política de monitoramento frequente, a gente não se fixa nos jogadores que nós já temos, e sim nos que podem chegar, né? Então, o Norte e o Nordeste foram muito destacados aí na nossa formação nos últimos tempos, com jogadores chegando em diversas idades. Então, a gente entende que o Brasil é um celeiro de talentos, tem espaço para muita gente, e a gente procura estar atento para chegar antes. Hoje é muito difícil chegar antes, né? Pelo apelo que existe pela formação, mas a gente busca aí com os nossos profissionais sempre chegar primeiro e trazer os melhores jogadores. Ô Lucas, até nesse sentido, o que hoje um jogador precisa ter, qual qualidade um jogador precisa ter para ter um espaço no Palmeiras e principalmente para esse jogador que a gente comentava sair da base e ser integrado ao profissional, dentro de uma filosofia que com certeza vocês devem ter, é um trabalho muito sério, responsável, tem uma qualidade assim que de repente até o Abel Ferreira, a comissão técnica dele fala, mira nesse jogador aqui, quando você achar esse jogador aqui, me avisa porque eu quero esse cara no meu grupo. Tem uma qualidade específica, queria saber nesse sentido, Lucas. Tem o caráter. O pedido do Abel é que a gente monitore o caráter dos jogadores, que eles sejam pessoas positivas, atletas profissionais, obviamente que respeitando as características das idades, mas a principal demanda que a gente teve em reuniões com o Abel, assim, ele sempre destaca que ele quer observar como o jogador lida na adversidade, como o jogador lida nos momentos de descontentamento. Então, esse é o material... a matéria-prima imprescindível para uma transição profissional. Obviamente que sem talento não se faz nada, mas a gente entende que já partindo do pressuposto de um jogador que chega no Palmeiras tem talento, a gente precisa avaliar que homem é esse jogador, que jovem é esse jogador, para que ele consiga ser ídolo da torcida palmeirense, como a gente tem vários hoje no nosso elenco principal. E como funciona essa integração, categorias de base, profissional? Porque eu percebo que tem muitos atletas que treinam com o profissional, voltam para jogar o sub-20, aí treinam com o profissional, aí de repente podem ganhar uma oportunidade, ficam no banco de reservas, voltam para o sub-20. Como é feita essa integração entre o profissional e a base do Palmeiras e o profissional, Lucas? Pedro, acho que a gente atingiu o ponto máximo aí dessa integração nesse momento, né? Acho que é muito mérito das duas direções se falarem com fluidez, através do Anderson e do João, através da comissão técnica do Abel na figura do Castanheira, que é o auxiliar responsável pela interface com a categoria de base. Então, hoje é uma troca diária, a gente procura sempre trabalhar em cima de espaço competitivo, né? Então, o que o jogador precisa na formação dele? Espaço competitivo. Se ele atingiu esse espaço competitivo no profissional, caso do Vitor Reis, caso do Estevão, ele não tem mais necessidade de descer para a base. Agora, se ele ainda não tem esse espaço competitivo, caso do Luiz, caso do Patrick, caso do Alan, que são jogadores que já estiveram e hoje jogam no sub-20 e seguem monitorados e muito próximo, a gente oferece esse espaço no sub-20. Hoje o calendário de base é um baita calendário, né? A gente tem todas as competições praticamente que o profissional tem, a gente tem na base. Então, a gente trabalha muito em cima disso, oferecer o melhor espaço competitivo para aquele atleta. Aí pintou lá, clássico Corinthians e Palmeiras. Agora o mais recente pelo Campeonato Brasileiro. As equipes que vão se enfrentar agora, pelo menos na gravação desse programa, o jogo mais recente, os 2-0 do Palmeiras aqui no Palestra Itália. Saiu lá a escalação, Vitor Reis e Naves na zaga. Imagino o teu orgulho como técnico, porque ajudou a trabalhar e a lapidar esses dois talentos, mas queria saber de você, assim, além do orgulho, porque fizeram uma baita partida, o Vitor Reis faz o gol. Antes do jogo, pintou assim, digamos, aquele nervosismo, ficou apreensivo, ou você já sabia que os dois iam dar conta do recado naquele clássico contra o Corinthians, Lucas? Olha, eu não tinha dúvida de que eles seriam capazes. São dois meninos que viveram coisas grandes na categoria de formação. O Naves chegou, eu era treinador na época do Sub-14, quando o Naves chega da Portuguesa Santista. E o Vitor já estava há bastante tempo aqui no clube.
tive a oportunidade de viver com o Vitor momentos aí na seleção também, ele sendo capitão ali no Sul-Americano Sub-17. Então, assim, eram jogadores que tinham vivido bastante coisa em categoria de formação, já tinham se mostrado de nível nacional e mundial até, em enfrentamentos contra os principais jogadores, e então a gente não tinha dúvida de que eles teriam condições de fazer o que fizeram. Aí a personalidade deles foi posta à prova aí, e mais uma vez eles conseguiram exercer um grande jogo, fazer que a torcida passasse a confiar muito aí em ambos os jogadores, mesmo sendo muito jovens, né? Um zagueiro de 18 anos, um zagueiro de 20 anos, normalmente demora a ter o espaço competitivo, mas eles conseguiram provar aí que estão preparados e hoje são peças fundamentais do nosso elenco. Deram conta do recado, Opa! Né? Vitor Reis e Naves naquele jogo. Já num clássico, o Palmeiras não pôde contar a época ali com o Gomes, também estava sem Murilo. Foram os dois para o jogo, deram conta do recado. O Vitor Reis faz o gol. Partida muito segura do Vitor Reis. O Naves também foi super seguro naquele jogo. Eu vou lembrar de um clássico lá no Morumbi, hein? Temporada passada, que o Palmeiras ganha por 2-0, que o Naves também é utilizado no profissional e aquela pressão, o clássico fora de casa, e o Naves também deu a conta do recado, Piperno. Foi o jogo em que o Hendrick faz aquele golaço bem no finalzinho, lá, no lance, após o lance infeliz lá do Arboleda. Agora, o Lucas, no futebol profissional, o Palmeiras se tornou rival de todo mundo aqui no Brasil. No Sub-20 também já é assim? E como é que são os confrontos Palmeiras e Flamengo, já que a gente está falando de um Flamengo recentemente campeão mundial, né? Como a gente sempre fala para os atletas, hoje a gente é o adversário que quer, todo mundo quer dar o algo a mais, quer bater, então assim, a gente fez alguns jogos aí no Campeonato Brasileiro e os treinadores ao final a gente conversa e fala, pô, hoje a gente bateu nossos recordes de distância percorrida, os meninos hoje atingiram um desempenho acima do que eles vêm atingindo. Um exemplo clássico é esse jogo contra o Curitiba que nós fizemos na Copa do Brasil agora. O time do Curitiba muito competitivo nos dois jogos, né? Então, a gente passou a ser um adversário que faz com que todos trabalhem mais e a gente precisa se desafiar a cada dia. Se a gente se acomodar ou se a gente se colocar numa posição de superioridade, a gente vai ser superado. Então, isso é uma busca diária com os atletas que são jovens, né? E com relação ao Flamengo, a gente tem alguns enfrentamentos com o Flamengo nos últimos anos, né? Ganhamos uma Copa do Brasil contra eles há 2 anos atrás, perdemos uma final de brasileiro para eles há 1 ano atrás, esse ano vencemos eles no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um adversário sempre que faz frente com a gente, juntamente com outras formações aí tradicionais do país. Mas a gente entende que essa briga aí ela é diária, os jogadores têm que se preparar, porque todo mundo está trabalhando muito bem nas categorias de base e a gente não pode relaxar de maneira alguma. Mas você vê, nesses últimos anos, sempre surge um Cruzeiro, de vez em quando Vasco da Gama, Atlético Paranaense, às vezes Botafogo e tal, mas Palmeiras e Flamengo estão sempre lá, né? Sem dúvida, sem dúvida. São dois clubes que investem muito, né? Investem muito no profissional, investem muito na base, são vitrines que os jogadores querem estar, obviamente. Então, a gente vem fazendo finais há alguns anos aí, não só no Sub-20, mas nas demais categorias. Mas a gente entende que o Brasil conta com muitas escolas de formação aí excelentes. Você citou algumas aí que sempre também tem grandes times, Vasco, Atlético Paranaense. A gente pode citar adversários aqui do nosso estado também, que trabalham muito bem em categoria de base. Então, a nossa base é muito competitiva, tem um nível profissional excelente hoje, não só de atletas, mas de comissões técnicas. Então, a gente sabe que é uma busca incessante também por superar o Flamengo e superar os nossos adversários diretos nessa busca. E sobre estrutura de categoria de base, Lucas, você também como técnico de seleção de base, a sua trajetória no Palmeiras começa lá em 2016 e vai passando por várias categorias, começa no Sub-14 e assim por diante. Palmeiras agora que fez aquela reforma do CT de Guarulhos, né, Academia de Futebol 2. A estrutura do Palmeiras é diferente de tudo quando a gente fala aqui em futebol brasileiro e principalmente em categorias de base? Então, a gente buscou melhorar bastante as condições, não éramos referência no que diz respeito à estrutura. Nos últimos anos aí foi feito um investimento grande da nossa presidente Leila e juntamente ao João, ao Anderson e todo o staff para que a gente pudesse ter melhores condições de trabalho, né? E hoje a gente tem um CT
em primeiro mundo mesmo, assim, a gente consegue atender os jogadores num nível muito legal. O Sub-20 hoje está integrado ao CT do profissional, que ajuda também nessa comunicação. Esse também é um passo que a gente deu nos últimos 3 anos. Quando eu cheguei aqui em 2016, era impensável um Palmeiras com esse nível de integração, de todos somos um como é hoje. Então, a gente entende que a gente foi buscar, mas a gente tem hoje CTs no Brasil aí que são gigantescos e muito também capacitados, né? Tem o CT de São Paulo de Cotia, tem o Atlético Paranaense, tem o Atlético Mineiro, que tem grandes estruturas de base, mas a gente, juntamente ao aumento da qualificação profissional, ao aumento do nível de jogador, se trabalhou agora, mais recente, essa melhora da estrutura física, né? E a gente é muito grato aí à presidente por todo o movimento que ela fez para ajudar que nós pudéssemos chegar nesse nível que estamos hoje. O Lucas, recentemente o Jornal Espanhol AS publicou lá uma reportagem longa mostrando como era esse trabalho de base do Palmeiras e apontando o Palmeiras como, enfim, uma das referências da formação de jogadores. Acho que, se não estiver enganado, Piperno, colocaram o Palmeiras e a estrutura do Barcelona, de La Masia, Isso. Os principais do mundo. É aí que eu queria chegar. Quer dizer, o Palmeiras hoje está realmente nesse nível, porque o Barcelona, desde aquela geração de Xavi, Iniesta, Messi, né? Enfim, dessa turma toda que saiu das canteiras lá de La Masia, se tornou algo assim invejável. Assim como um pouco depois o Mônaco, quando fez a geração Mbappé, também deu mais de 500 milhões de euros. Enfim, o Dortmund, que é outro clube com inegável tradição e formação de jogadores. Quer dizer, dá hoje para equiparar o Palmeiras a esse grupo todo? Não tenho dúvida que dá. A gente, nos enfrentamentos contra essas equipes aí, do ponto de vista de desempenho, assim, a gente tem conseguido superá-los em competições internacionais que somos convidados. Do ponto de vista de formação, eu acho que, lógico que La Masia tem uma grife muito forte, mas a gente entende que o Palmeiras forma para todos os mercados, né? A La Masia forma em especial para o Barça, que é o produto final já. O Palmeiras hoje tem que formar para todas as ligas do mundo. Então, eu entendo que o Palmeiras está sim nesse nível, está num nível mundial aí, entre as principais escolas de formação, não só em volume, mas em nível de jogador, né? E a gente sabe que isso é fruto de trabalho de muita gente e não era uma realidade aqui em 2015, 2016. O Palmeiras era um clube que tinha dificuldades com a categoria de base, mas a prova de que investimento, trabalho sério e profissionalismo são capazes de transformar o ambiente e fazer a diferença para que hoje a gente conseguisse estar nesse nível. E eu queria que você falasse da importância e do dia a dia. Como é que é trabalhar com o João Paulo Sampaio, né? Esse tal João Paulo Sampaio que todo mundo fala, inclusive fica aqui o abraço e também o convite, né, para o JP Sampaio um dia participar aqui do Reis da Resenha. Ele que começou com o Vampeta, hein? Começou com o Vampeta. Exatamente. Começaram juntos lá no Vitória, conterrâneo do nosso velho Vamp. Mas como é o trabalho com o João Paulo Sampaio no Palmeiras, Lucas? Eu falo que craque não é só o jogador, craque é o que faz o melhor na sua função. E esse é craque, né? Joga muito aí no que ele faz, quer ser como ele fala, um scout de luxo, ou um coordenador de treinadores, ou um gestor de pessoas, né? É um cara que se notabilizou nos últimos anos aí como o principal gestor de base e não foi à toa, né? Trabalha muito, tem muita dedicação no que faz. Falou do Vampeta aí, eu tive a oportunidade de ser gerido pelo Vampeta também, no Grêmio Osasco Aldax, também um cara... Então, são caras que eu respeito muito pela história que construíram, né? E eu entendo que estar com os melhores é um privilégio, eu sou grato por isso. Não, mas pera lá, agora então, enfim, a audiência, a galera quer saber o seguinte: o Vampeta, você sabe que é um inigualável contador de histórias e tal. E na maioria das vezes ele até, né, Lucas, acaba levando alguma vantagem no final. Agora, então, conta pra gente alguma história do seu patrão Vampeta na qual ele não tenha terminado com essa bola toda aí. Olha, esse aí eu aprendi muito também, é um cara muito sagaz, assim, enxerga de muito longe, mas eu lembro de um episódio que a gente vence um jogo na Copa São Paulo e aí tem aquele frisson, primeiro jogo assim, não, vamos sair, vamos pra churrascaria levar os atletas, comemorar, e aí ele chega em mim e fala, olha, calma que a hora que você perder isso vai vir contra você, é melhor não ir. E aí eu falei, pô, não, mas vamos, né? Ele falou, calma, aí quando
gente acabou não seguindo ali na fase seguinte. Ele olhou para mim e falou: tá vendo? Eu te avisei, era melhor a gente ficar quietinho aqui, que agora não vou encher nosso saco. E olha que pro Vamp recusar uma churrascaria. Meu Deus, hein? Ele sempre tem a oportunidade. Opa! Sempre leva a equipe da Jovem Pan, né, a galera? Vai todo mundo pra churrascaria. E paga, ele paga. E ainda... Sensacional o nosso velho Vamp. Falando ainda sobre o João Paulo Sampaio, eu tô vendo que ele tá pegando muito no pé dos meninos do Palmeiras sobre redes sociais. Abriu uma rede social e aí ele comenta, ele posta algumas fotos. Esses dias eu vi que alguma categoria do Palmeiras perdeu um jogo, ele postou os meninos... Porque postar na vitória, foto todo mundo posta, vídeo na vitória todo mundo posta. Agora, quando as coisas não funcionam ou não saem da maneira como a gente espera, ninguém vai lá na rede social publicar, né? E eu tô vendo que o João Paulo Sampaio tá pegando no pé dos meninos essa questão de rede social, não é, Lucas? Porque é uma questão cada vez mais viva aqui, né, na nossa sociedade e que essa safra, e as safras anteriores também, mas especialmente a que está surgindo agora, tá tendo que lidar, né, com rede social. Eu acho que o João ele é um cara que cobra que a gente esteja atualizado para o que o mundo é hoje, né? Então, a gente desconsiderar nessa geração a mídia social seria desconsiderar talvez aí a parte mais presente no dia a dia desses meninos. Então, ele aproveita essas oportunidades para conversar com os meninos, para dar um senso crítico para eles dessa exposição, porque eles são pessoas públicas, né? Representam uma instituição, então... A gente entende que esse tipo de abordagem é uma maneira de falar com os jovens, né? Então, ele procura sempre exigir que a gente poste a vida real mesmo. Nós, treinadores, também, ele tem uma cobrança muito grande que a gente seja realista com as postagens, que a gente não poste só em vitórias, porque isso aí também realmente é um mundo que não existe, né? Ninguém só ganha. Então, é uma cobrança atualizada ao mundo real. O mundo de hoje é esse, né? Se a gente gosta ou não, aí... é algo a se discutir, mas a verdade desses meninos é a mídia social e ele usa esse espaço para pressionar os do Sub-20, então é o tempo todo apostando com eles, jogando ali provocações que fazem com que eles corram mais, então... Mas eu falo para eles, ele é o mais chato, mas ele é o que mais corre pela gente, então a gente tem que correr por ele. A parte financeira é muito importante também, os jogadores que vêm numa ascensão social... aqui no futebol brasileiro, que do dia para a noite passam a ganhar muito dinheiro, mudam a realidade financeira deles, da família deles. Vocês do Palmeiras têm esse trabalho, né, com o lado financeiro, você já falou até do cuidado com as redes sociais, mas com a parte financeira, fator psicológico também muito importante, que você chegou a destacar no início do programa, mas vocês têm esse trabalho extra-campo com o jogador de base no Palmeiras? Temos profissionais aí responsáveis e competentes, acho que a gente buscou dentro do mercado aí os principais profissionais nas áreas de assistência social, psicologia, todo o suporte extra-campo que os jogadores precisam. Esses departamentos estão muito próximos, né? Então a gente fica tranquilo como treinador de saber que esses departamentos executam o trabalho de prevenção e também de educação, né? Com o que diz respeito a esses temas. Nós como treinadores e profissionais de comissão técnica, eu sempre falo para a minha comissão, tem o Gilmé Emberê, que é um profissional muito experiente, está há muito tempo no clube e ele sempre procura passar para esses meninos alguns valores importantes aí que ele viu nas últimas gerações que passaram no Sub-20. Então, a gente busca sempre, de alguma maneira, orientar os meninos, dar suporte, mas a gente entende que áreas especiais são importantes e o Palmeiras hoje dá atenção para todas elas. Eu vi até outro dia o João Paulo Sampaio comentar que chegou a pegar até meninos nas categorias de base do Palmeiras com drogas e forneceu toda a assistência, que é importante também não largar a mão, né, desses meninos que passam aí por uma transformação social. Claro. Passam a ganhar muito dinheiro também, enfim, a gente sabe de tudo isso, Fábio Piperno. Conversando aqui com o nosso Lucas Andrade, no Reis da Resenha da Jovem Pan. Claro, Lucas. E sobre isso que, enfim, o Pedrinho abordou, é óbvio que também, vocês, imagino, tenham abordagens diferentes dos meninos que já moram aqui em São Paulo, residem aqui em São Paulo e tal, com aqueles garotos que vêm aí de outras praças, de outras regiões do país, como, por exemplo, esse caso aí que a gente comentou há pouco, do garoto que vocês estão observando lá do Náutico.
como é o acolhimento a esses meninos que vêm de outras regiões do país e que muitas vezes tem até, digamos, não só a questão econômica, mas mesmo uma formação educacional, às vezes, abaixo, né, daqueles que já estão aqui, né? A gente entende que o cuidado tem que estar em todas as esferas, né? Eu lembro quando eu cheguei no Palmeiras, existia uma cobrança muito forte para que a gente cuidasse, por exemplo, de meninos que vêm do Norte e Nordeste e chegam em São Paulo e que tem alguns momentos que aqui é muito frio, né? A gente alterna, a gente tem tido mais dias quentes do que frio em São Paulo, mas quando os dias são frios aqui, era uma situação que às vezes esses meninos vinham sem blusa, vinham sem condições de lidar com aquela temperatura, porque não estão acostumados. Então, sempre era uma preocupação da assistência social, do próprio João mesmo, de saber como que esse menino ia ser acolhido, o entendimento de que um jogador, quando chega de fora, ele tem alguns déficits nutricionais, cognitivos ou psicológicos, eventualmente, da vivência que ele teve. A gente precisa estar disposto a ajudá-lo, né? Porque se ele for um talento, ele precisa de suporte. Então, a nossa preocupação é que esse jogador seja acolhido. Tem uma prática que a gente gosta aqui, de sempre colocar o jogador de avaliação para estar no melhor contexto, jogar com o time titular, ter um contexto de parceria que fortaleça ele, porque também a gente acha injusto jogar ele aos leões ali e acreditar que ali vai sair um milagre. Acho que o jogador é uma pessoa e precisa de confiança, precisa de ambiente para que as coisas aconteçam. Então, são preocupações aí muito reais do nosso dia a dia, de receber bem esses atletas que vêm de fora de São Paulo também, deles conseguirem se adaptar rápido à nossa cidade. Como é a tua relação com o Abel Ferreira, Lucas? Há um contato muito próximo do profissional com as categorias de base, também da diretoria do Palmeiras com as categorias de base, mas principalmente essa sua relação com o Abel Ferreira. A gente tem um ambiente hoje único, né? Isso é uma coisa importante, a gente está no mesmo espaço, então sempre que a gente pode, sempre que tem algum encontro ali, o Abel é pontual para parabenizar quando acontece alguma coisa legal, para estar nos nossos jogos, para falar sobre o momento que a gente vai viver ali, de repente, de algum outro jogador que vai integrar. Mas o que eu acho muito legal que a gente aprendeu muito com essa comissão portuguesa é o protagonismo dos auxiliares, né? Os profissionais que trabalham na comissão do Abel Ferreira, eles têm funções muito bem delimitadas. Então, a nossa interface diária é com o Vitor Castanheira. É um cara que conhece todos os meus atletas, a todo momento me pergunta detalhadamente deles, e meus atletas do Sub-20 do Palmeiras, né? Então, eu tenho um entendimento de que eles fazem uma maneira onde cada profissional da comissão técnica do Abel permeia uma área. Isso é uma coisa que a gente precisa realmente entender nessa condução, mas pessoalmente falando, o Abel é um cara que sempre dá suporte, sempre está preocupado com as nossas competições, em como ele pode nos ajudar, e a gente acredita que é um ambiente de todos somos um mesmo. Ô Lucas, e no jogo final lá contra o Cruzeiro, o Abel assistiu o jogo, né? O Abel, enfim, estava lá, ele, a Leila e tal. Dudu também, Dudu. Jogadores do elenco. O que o Abel falou para a molecada depois do final do jogo? O Abel sempre procura manter os pés no chão dos meninos, né? Ele até citou na última coletiva que ele não gosta de tecer elogios, porque os elogios são traiçoeiros, e ele tem razão. Ele procura dar ciência para os meninos que eles estão sendo observados. Então, acho que o principal ponto que a gente sempre vê na abordagem deles, da comissão técnica deles, é mostrar que eles são observados e que eles precisam performar e que eles precisam ter caráter, como eu falei já aqui, para serem aproveitados futuramente na equipe principal. Então, ele procurou manter os pés no chão, parabenizou, obviamente, os meninos pela conquista, mas entendendo também que esse é mais um passo da formação deles e a gente fica feliz que eles estejam seguindo nessa crescente. Mas ele assiste treinos, jogos e tal. Como é que é o contato dele com esses garotos? Então, na nossa rotina semanal é muito difícil porque o calendário é muito apertado. A gente não joga aqui em São Paulo, nossos jogos em casa, né? Nossos mandos de campo são em Santo André, mas todos os jogos eles assistem por televisão, por transmissão. Isso é muito comum. A comissão, não só a comissão, os atletas mesmo, você citou aí no final de semana, o Dudu, Estevão, ligaram pra gente no vestiário ao final do clássico ali para parabenizar. São caras que, são muito presentes no nosso dia a dia. Então, eles procuram acompanhar de alguma maneira. Em loco, quando a gente tem a oportunidade de jogar aqui no Allianz Parque, eles sempre estão também. E nos treinamentos é isso, a gente procura estar próximo deles, observando os treinamentos do profissional. Eles também, quando estão no CT, procuram observar o nosso treinamento.
mas, acima de tudo, uma comunicação diária aí com o Castanheira faz com que eles estejam bem antenados em quem está se destacando, em quem está num momento positivo, em quem pode ajudar aí no curto prazo. Isso que eu ia perguntar, o calendário das categorias de base, porque a gente que vê de fora pensa que vocês têm um tempo muito espaçado para trabalhar com os jogadores, mas não, é até parecido com o do profissional, né? Rotina de viagens, como é que é esse calendário, né? E todo o panorama aí das categorias de base hoje no futebol brasileiro. Eu percebo até que em determinados momentos os jogadores também têm essa convivência com torcida, o estádio lotado, porque aí já chegam no profissional com essa vivência que é muito importante. Hoje, Pedro, eu posso dizer que a nossa rotina ela é até um pouco mais caótica no sentido de logística, né? Então, vou dar um exemplo aí, a gente quando faz jogos até 700 quilômetros, a CBF disponibiliza transporte terrestre. Então, para fazer um jogo em BH, por exemplo, a gente leva aí 4 dias entre ir e voltar. Então, são 4 dias para jogar um jogo de 90 minutos, 100 minutos é normal, acho que isso é um processo e faz parte da formação. Então, tendo um calendário hoje no Sub-20, que tem Paulista, que tem Brasileiro, que tem Copa do Brasil, que tem Libertadores, o Campeonato Intercontinental, então assim, a gente, Copa São Paulo, a gente tem um calendário bem pesado. O que o Palmeiras faz o primeiro semestre, a gente procura utilizar no Campeonato Estadual atletas da categoria Sub-18 para conseguir dar espaço competitivo, como eu falei aí, para mais jogadores. Durante o ano a gente faz muito torneio fora do Brasil, torneio em outros estados. E agora no segundo semestre a gente entra numa rotina muito parecida com que a do profissional. A gente jogando essa semana, por exemplo, nós enfrentamos na segunda-feira que vem o Novo Horizontino como o primeiro jogo da semifinal. Enfrentamos o Cruzeiro na quinta-feira como o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Novo Horizontino domingo novamente. Então são 3 jogos na próxima semana aí, uma rotina bem desgastante, mas também forma e faz os jogadores estarem prontos porque eles vão ter que viver no profissional. Então, pega o ônibus e quando o jogo, a localidade ali ultrapassa os 700 quilômetros, como disse o Lucas, aí sim tem o voo, mas o voo também não é fretado, né? Não mesmo. Não é o Aeroleila? Não é. Até tivemos o privilégio aí da presidente oferecer no jogo para BH, primeiro jogo da final, a logística com o aéreo da presidente, mas assim, foi uma situação esporádica mesmo, porque envolvia uma logística aí complexa para a gente, de tempo entre um jogo e outro, mas o praxe aí é que os meninos vivam também as dificuldades, eu acho que faz parte, acho que eles precisam dar valor quando chegarem no profissional para o que eles vão ter ali, então a gente não reclama não, pelo contrário, a gente acha que tudo isso faz parte da formação. Com certeza, né? Tem que ralar, né? Para depois o profissional poder curtir um pouco mais de mordomia, digamos assim. Aliás, o Vampeta conta histórias maravilhosas sobre enfim, o momento em que ele tinha a idade desses garotos aí e, obviamente, os tempos eram outros, né? Agora, Lucas, então vamos falar o seguinte, o trio Riquelme, Thales e Luigi, o que o palmeirense pode esperar deles? Olha, pode esperar muito talento, muita personalidade, são jogadores que têm uma identificação com o clube gigante, né? Chegarem em período diferente. Acho que esse trio mostra como é a formação do Palmeiras, né? Tem o Luigi, que chegou aqui aos 10 anos no campo, já era do futsal, tem uma identificação aí gigante com o clube. Tem o Riquelme, que foi captado através do Ibrachina, ali na categoria Sub-15. Tem o Thales, que foi captado na categoria Sub-16, vindo do CSA. Então, assim, a gente entende que esses jogadores, eles chegam em momentos diferentes, mas criam uma identificação com o clube muito grande. Então, esse passo da formação do Palmeiras contínuo, acho que faz muita diferença. Pode esperar muito talento, muita personalidade, não só dos 3, mas como de todo esse grupo que está no Sub-20 hoje. Não dá para não destacar aí os atletas de último ano, Alan, Patrick, que são caras que, capitão, camisa 10, caras que são grandes destaques aí na temporada. Outros jogadores de seleção aí no nosso elenco, o Gilberto já foi citado, Arthur e Benedetti, Robson, Coutinho, são meninos aí que têm muito talento e o torcedor palmeirense pode esperar que vai vir muita coisa boa por aí. O Coutinho foi o que fez 2 gols na final, né? Ele mesmo. O volante de 2006, passagem por seleção também. Pois foi outro jogador que me chamou muita atenção, porque assim, como é volante e tal, às vezes o pessoal demora um pouco mais para prestar atenção, porque, claro, o atacante sempre recebe mais holofotes e tal. Mas realmente, alguns jogadores, como o Coutinho e o Gilberto, que eu já citei,
me chamaram bastante atenção nessa trajetória aí, né? Não, o Coutinho é um menino especial, uma simplicidade. A gente até teve a oportunidade de comentar sobre uma história durante a pandemia. O Coutinho, numa chuva muito forte em Itabuna, ele perdeu toda a casa e depois, numa outra chuva, eles tiveram ainda um prejuízo maior com o pessoal que estava dentro de uma igreja, e o Palmeiras, naquele momento, deu todo o suporte. A gente, como comissão técnica, o clube como diretoria, ajudou aí que eles pudessem se recompor ali naquele momento, e hoje ver o que ele fez ali no Allianz Parque é muito especial. Um jogador de 1,72 m, fazer 2 gols de cabeça como fez ali, num espaço que era o espaço que ele tinha que atacar mesmo. Então a gente fica muito feliz aí do que ele fez na final. E o Estevão, hein? Acho que falar do Estevão é chover no molhado, porque eu podia te perguntar, o Estevão é fora da curva? Tá todo mundo observando e assistindo o Estevão aqui, muito acima da média. Jogador, para mim, diferente mesmo, e o destaque do Palmeiras na temporada 2024. Mas eu queria saber de você sobre o Estevão, se você acha que daqui a pouco, infelizmente, né, para nós que acompanhamos de perto, ele vai se transferir para o futebol europeu e a gente só vai acompanhar pela televisão, né? Você acha que ele tem o potencial para se tornar o melhor do mundo, Lucas? Olha, eu acho que potencial ele tem, com certeza. Acho que personalidade para isso e caráter ele tem também. Ele é um jogador especial, uma pessoa especial. Um menino simples, assim, que nunca perdeu a essência, né? Eu lembro de ter a oportunidade de conviver com ele, como eu já estava na categoria sub-20 ali como auxiliar. Eu tive o primeiro contato com o Estevão através da seleção, né? Numa geração onde a gente esperava que seria difícil em 2007 conseguir ter espaço. A gente tinha ali na posição para jogar Lohan, Rayan, Luiz Guilherme, Hendrick, Pedrinho do Corinthians. Então, um ataque com infinitos jogadores de talento e o Estevão, de alguma maneira, ali um ano mais novo, né? Mas futebol não tem idade, ele conseguiu o espaço dele ali. E aí depois, quando no Sub-20 trabalhei diretamente com ele no Palmeiras, né? Já tinha tido a chance na seleção. Foi um prazer, um menino especial, diferenciado para bater na bola, para driblar. Então é um prazer vê-lo e é o que o Abel fala, vamos desfrutar enquanto ele está aqui. Então, no dia que o Palmeiras jogou contra o Del Valle, né? Houve lá o duelo, Estevão, enfim, Hendrick, contra o Kendrick Paz, também outro jogador que vai para o Chelsea, né? Como é que foi, Lucas? Enfim, o bastidor disso, o que esses meninos comentaram sobre a expectativa do Estevão, por exemplo, enfrentar e conhecer um outro garoto que em algum momento vai ser companheiro dele lá? O Kendrick é um jogador muito diferenciado. Enfrentei algumas vezes pela seleção, jogando pelo Equador ainda na seleção sub-17. E de uma geração aí que o mundo tem 3 canhotos aí de grande destaque, né? Yamal, Kendrick e Estevão aí para falar só desses 3, mas a gente tem muito talento nessa geração. De qualquer forma, era uma expectativa. O Estevão é um menino que acabou tendo uma lesão e ficou fora do Sul-Americano, uma lesão, inclusive, jogando no Equador, um amistoso. E, infelizmente, ele só pôde jogar a Copa do Mundo. Ele não teve a participação no Sul-Americano. Mas agora na Libertadores, a gente teve esses enfrentamentos e a gente viu aí que a gente vai ter grandes duelos aí para brigar para ser melhor do mundo, se tudo der certo aí, eles caminharem dentro dessa lógica que a gente está vendo, vão ser grandes desafiados aí a chegar nesse nível. E as comparações, né? Hendrick, Estevão, quando os dois estavam aqui no Palmeiras, quem é melhor? Tinha torcedor do Palmeiras que falava assim, os dois, porque os dois fazem a diferença. São características diferentes, acho que até posições diferentes, mas muito se comparou, né, Lucas? E continuam comparando Estevão e Hendrick, que para mim 2 raios aí que surgiram na base do Palmeiras, 2 grandes talentos fenomenais, de tantos e tantos, como você disse, que o Palmeiras revela diariamente. São jogadores muito diferentes mesmo, eles são extremamente decisivos, acho que essa é a similaridade entre os dois, eles decidem grandes jogos, eles têm tranquilidade nos grandes jogos. Acho que o Veiga fala disso numa entrevista essa semana, sobre como esses meninos lidam bem com o momento de decisão, com o momento de dificuldade. Então, acho que são 2 jogadores de muito potencial, de muito talento. Vão se enfrentar no mais alto nível europeu. Acho que o Hendrick ele já se mostrou extremamente decisivo, extremamente capaz aí de fazer a diferença em seleção brasileira principal. E o Estevão é esse jogador que a gente viu aí surgir em alguns momentos, que
ainda não tem nem a estrutura física para fazer aquele enfrentamento, mas ele já consegue, com o talento, fazer a diferença. São os principais jogadores do Campeonato Brasileiro, se não o principal. Então a gente acredita que vai ser uma briga muito boa aí no futuro desses dois e fica feliz de ter tido a chance de trabalhar com ambos e fazer parte de alguma maneira da história deles. E é muito engraçado isso, né, Piperno e Lucas, porque antes a gente via jogador de base subindo para o profissional, não, que tem um período de adaptação, às vezes tem aquela temporada de adaptação até poder ser um cara que faça ali a diferença no profissional. Aí você vê Endrick já no primeiro ano metendo gol com a camisa do Palmeiras, sendo decisivo, Estevão sendo decisivo, Vitor Reis e Naves, né, jogando com pressão, jogando contra rivais e não sentindo, né, o peso de representar uma equipe tão gigante como o Palmeiras e em jogos assim, né? Eu acho que também houve essa mudança, essa precocidade também envolve isso, não é, Lucas? Os jogadores cada vez mais jovens aí preparados para jogar aí nas grandes equipes aqui do futebol brasileiro. Eu acho que uma das ferramentas de formação que a gente utilizou para que esses jogadores tivessem esse desenvolvimento aí para esse nível de jogo foi aumentar o número de competições, né? O Palmeiras nos últimos anos aí procura jogar todos os torneios que pode dentro e fora do Brasil e isso faz a diferença. O jogador ele acaba representando o clube muitas e muitas vezes em diferentes contextos, como vocês falaram hoje. A gente faz uma final de Brasileiro com 25 mil pessoas no Allianz, a gente já teve a chance de fazer uma final de Brasileiro com a Arena Corinthians lotada e vencer com o gol do Endrick ali. Então, o histórico de formação desses meninos é muito consistente. Muitas vezes um jogador que chega à equipe principal de um Palmeiras, ele precisa de um tempo de adaptação, né? E esse tempo de adaptação para o jovem jogador, às vezes ele pode ser menor por conhecer a casa, conhecer a torcida, conhecer o ambiente, né? Então, eu acho que tem um pouco disso, deles já serem parte dessa estrutura aí, já serem bem abraçados por todos, e isso faz a diferença. Agora, a gente fala muito e com toda a justiça, né, do Estevão e do Endrick, até porque precocemente já são dois jogadores de seleção brasileira. Mas, Lucas, eu sempre fiquei muito impressionado com o talento do Luiz Guilherme. E eu gostaria de ter visto o Luiz Guilherme mais vezes jogando no time principal como um meia mais central. O que você pode descrever para a gente sobre as características desse jogador? O Luiz é um espetáculo de jogador. Um jogador, quando chegou aqui de Aracaju com 10 anos, a gente olhava e via o Rivaldo nele, assim, capacidades muito marcadas de talento na perna esquerda, uma estrutura física muito boa. Na seleção brasileira, sub-15, 17, teve grande destaque também, conseguiu fazer grandes enfrentamentos aí contra os principais jogadores no nível mundial. E dentro do Palmeiras, assim, foi uma pena realmente ele não ter tido o espaço competitivo pelo talento que ele tinha, mas ao mesmo tempo ele foi uma venda espetacular aí para o nosso mercado, né? Uma venda com valores excelentes e um entendimento de que num elenco como o do Palmeiras, com grandes jogadores, com grandes ídolos, né? Hoje o torcedor do Palmeiras ele vai no Allianz Parque e ele assiste os ídolos dele, né? Os ídolos dele estão em campo. E isso faz muita diferença. Então o Luiz tinha ali que ter um espaço que era muito difícil realmente, tendo um Veiga, que é o ídolo máximo da torcida, e um jogador que, é um talento, que não para de se provar aí, e entre tantos outros que nós temos no nosso grupo principal. Então é natural que alguns vão ter que fazer um movimento para fora, ainda mais com uma venda tão impactante como foi a do Luiz. Então a gente entende que faz parte do mercado brasileiro, mas é um talento que a gente vai ver ainda, com certeza, jogar em seleção brasileira e representar o Palmeiras aí como categoria de formação. Qual você acha, assim, o principal jogador que você pegou nas categorias de base do Palmeiras e que você imaginava que poderia ter tido um resultado, um desempenho diferente, aquele jogador que você se decepcionou porque na base jogava muito, só que chegou no profissional e às vezes as coisas não funcionaram da maneira que se esperava? O Palmeiras tem vários, assim, que eu me lembro de cabeça, né? O Veron, eu acho que era para ter sido muito mais do que virou o Gabriel Veron. Patrick de Paula também. Claro, conquistaram títulos importantes dentro do Palmeiras, campeões de Libertadores, com um jogo emblemático lá na Argentina contra o River Plate. Não dá para dizer que esses caras não foram importantes, mas quando a gente fala da carreira, longevidade, é claro que a gente esperava mais desses atletas. Mas queria saber de você, que chegou lá em 2016 no Palmeiras, se algum desses jogadores acabou te decepcionando de alguma forma.
Eu acho que a palavra não é decepcionar, a palavra é a gente ficar triste de que eles não tenham conseguido atingir o desempenho que a gente viu eles atingirem na sequência, né? Porque o clube, como eu falei, não era um clube que tinha por hábito trazer jogadores da formação para jogarem ainda mais em posições defensivas, né? Então, vou dar 2 exemplos de jogadores hoje que são reconhecidos aí no cenário brasileiro, né? O Vitão, zagueiro do Inter, que é um dos melhores zagueiros que a gente formou aqui nesses anos e infelizmente não conseguiu jogar no nosso profissional, mas hoje é um jogador de destaque aí a nível nacional, foi comprado pelo Shakhtar e é um talento. O Luan Cândido, outro jogador também que talvez seja um dos melhores da posição, numa posição carente, que é a lateral esquerda, e joga até de zagueiro hoje no Red Bull Bragantino. Também é um talento nato aí, foi uma ótima venda, mas de qualquer forma acho que era um cara que poderia ter tido minutos no Palmeiras se ele tivesse subido no momento oportuno. Então, eu acho que a vida é feita de oportunidades e de momentos, né? Muitas vezes a gente está no lugar certo, mas não é a hora certa, outras a gente está na hora certa, mas não no lugar certo. Eu acho que foi o que aconteceu com esses meninos, mas o Palmeiras ainda assim conseguiu colher frutos financeiros e esportivos com esses jogadores. Então, Lucas, eu vejo muita, enfim, ficha técnica de jogos aí perdidos aí pelo mundo, né? Então, por exemplo, você pega um jogo aí do Campeonato Português, você vê lá o Gabriel Silva, por exemplo, né? Então, há vários jogadores formados pelo Palmeiras nessas equipes de menor status aí pelo futebol europeu. Tem sido também uma política emprestar esses jogadores mais jovens para esses times de fora, até para tentar abrir um mercado a mais para eles e, quem sabe, ganhar uma futura venda? E quem seriam hoje os jogadores do Palmeiras que estão rodando aí pela Europa, mas que ainda mantêm vínculos com o Palmeiras? Olha, são muitos. O processo, quando uma categoria de base se estabelece, como foi o processo do Palmeiras, é natural que você vai tendo um represamento de alguns jogadores ali dentro do processo, porque, como o Abel fala, ele tem que competir por todos os títulos na temporada e, ao mesmo tempo, a gente forma jogadores com volume relevante nos últimos anos, então é natural que a gente tivesse que ter uma saída desses jogadores para conseguirem se desenvolver em outros cenários. Então, isso é um movimento muito natural. Hoje o Palmeiras tenta, ao máximo, potencializar esses ativos, mesmo que indiretamente, através de empréstimos ou através de percentual. Vou dar um exemplo de um jogador que a gente negociou com o América Mineiro, que é o Breno, que foi um jogador que praticamente não jogou na nossa categoria de formação, mas ficou aqui 4, 5 anos e depois, indo para o América, conseguiu fazer bons jogos e performar, e foi uma venda para o mercado árabe. O Gabriel Silva é um exemplo ótimo, né? Um jogador que foi o maior artilheiro do brasileiro aqui, quase o Thales superou ele nesse último brasileiro, mas é um artilheiro, um jogador de muito potencial e está se destacando no Santa Clara. Temos muitos outros aí que estão galgando espaço, mas é um movimento natural hoje de ajuste, porque não dá para absorver todos os jogadores da categoria de formação. E a gente entende que uma categoria formadora tem que dar valor para cada ativo que ela desenvolve. E é o que o João procura junto à diretoria do profissional, não perder nenhum desses jogadores, nem que seja no que diz respeito a percentual. Hoje vocês estão na Copa do Brasil Sub-20, acabaram de passar pelo Curitiba, estão na próxima fase, já projetando também a próxima Copa São Paulo de Futebol Júnior, para a gente poder encerrar esse bate-papo. Queria te agradecer também, Lucas, muito obrigado, prazer, e os microfones aqui da Jovem Pan sempre abertos para você, a sua comissão técnica e esse excelente trabalho realizado pelas categorias de base do Verdão. O prazer é meu aí falar com os ex da resenha, né? E assim, a gente está à disposição sempre que vocês quiserem aí saber mais sobre o nosso dia a dia, sobre o que a gente vem fazendo. A gente está na Copa do Brasil, vamos enfrentar o Cruzeiro novamente, né? O atual campeão da Copa do Brasil e vice-campeão brasileiro. Vai ser um jogo muito duro aí nas quartas de final. Campeonato Paulista também, estamos na semifinal e jogamos contra o Novo Horizontino, outro time que tem uma base muito forte, uma formação consistente. E entendendo que a gente vai seguir trabalhando, vai seguir tentando manter o nível que o clube hoje exige da gente. Fazer uma correção, o Thales veio do CRB, não veio do CSA, então só para que não fique esse ponto errado aí na informação que eu passei. Boa, muito obrigado, Lucas Andrade, o rei da resenha dessa semana aqui na Jovem Pan. Obrigado, Fábio Pipera. Obrigado a você, Pedrinho. E a você pela audiência. Lembrando que semana que vem tem mais Reis da Resenha em todas as plataformas aqui na Jovem Pan.
Reis da Resenha é... Realização Jovem Pan News.